Chumbetagem e modelismo. A mídia brasileira diante do debate entre Donald Trump e Joe Biden. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão seja membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sexta-feira, 28 de junho, 3 horas da tarde. E antes de começar, assim, quem acompanha mais os vídeos aqui que eu faço aqui no blog do Cadu Amaral percebeu um diferente posicionamento de câmera. É por conta do sol que está entrando na janela e há uma parede aqui onde eu posicionava a câmera, enfim, que está com muita luz solar. Então, tem muito reflexo na tela. Mas vamos lá. Na véspera de eu gravar esse vídeo, na quinta-feira, 27 de junho, ocorreu o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden. Joe Biden é o atual presidente dos Estados Unidos e deve ser confirmado, pelo menos até onde se sabe, candidato do Partido Democrata à eleição presidencial do Tio Sam, do Império, agora indo para a reeleição. E o Donald Trump, condenado por fraudar e fez sexo com a atriz pornô para lá e subornou, enfim. E é candidato do Partido Republicano à disputa presidencial lá dos Estados Unidos. E chamou a atenção, de novo, né, porque não é a primeira vez, não foi a primeira vez e não será a última, o xelelismo, a chumbetagem da mídia comercial brasileira diante do debate feito lá nos Estados Unidos, inclusive feito pela CNN. Uma dedicação de programação que a mídia comercial deu a esse debate, especialmente a Vênus Platinada, como se fosse uma eleição para presidente do Brasil. Sem falar na reprodução de discurso da mídia estadunidense diante da avaliação do debate. De que a avaliação, né, de que o Biden perdeu para Donald Trump, essencialmente por causa da sua postura no debate, né, com o Trump mais agressivo e o Biden acuado e tal, enfim, sem conseguir, inclusive, terminar raciocínio. A questão sobre a saúde do presidente Joe Biden é um tema que é meio recorrente na política estadunidense, inclusive colocada pela extrema-direita dos Estados Unidos em relação à saúde dele, enfim. Provavelmente você já viu alguns vídeos do Joe Biden, como se ele não estivesse falando com ninguém, ou coisa que vale, enfim. Mas ninguém que eu tenha visto se ateve, de fato, ao que os debatedores falaram. O resumo foi esse. O Trump ficou lá agressivo e mentindo, e o Biden passivo, frágil, sem concluir pensamentos e tal, mas que teria tentado fazer uma fala melhor, assim, muito ao passando. Ninguém já teve isso, já teve a postura de tela, de palco dos debatedores. Essa lógica meio que começou no debate lá, nos debates presidenciais nos Estados Unidos, na eleição de 1960, entre o John Kennedy e o Richard Nixon. Até então os debates eram muito por rádio, né? Então os caras não tinham traquejo com câmera de televisão, não olhavam para a câmera, não faziam nada disso. E no debate de televisão, o Kennedy falava com a câmera, falava direto com a câmera. Então a sensação do telespectador é de que ele está falando com você que está em casa. E o Nixon só falando, sem olhar para a câmera, sem nada, como se estivesse num rádio. As avaliações médias daquele debate foi que o Nixon foi melhor. Para quem só ouviu o debate, o Nixon foi melhor. Mas para quem assistiu na televisão, o Kennedy se saiu melhor naquele debate. Enfim, isso é uma curiosidade das eleições estadunidenses, né? Mas muita da narrativa estadunidense e reproduzida essencialmente pela Vênus Platinada
e aí outros veículos da mídia comercial, de que o Trump venceu o Biden pela postura. Valeu muito a lógica de xerife, que é a cultura dos caras lá, né? O xerifão, chega mandando, brabo, tal. Pode ser, é isso que eu estou dizendo, né? Pode ser que nos Estados Unidos isso tenha um peso grande lá, né? Da maneira como se comporta os candidatos, tal. Esse peso pode ser, inclusive, de forma bem uniforme no eleitorado médio dos Estados Unidos, porque lá também tem eleitorado médio. Você tem aqueles que são republicanos, aqueles que são democratas, e esses tendem a votar nos seus candidatos, independente de quem sejam, independente da postura e tal. E o médio é o que flutua. Grosso modo, assim, é o mesmo tipo de comportamento nesse sentido que a gente tem no Brasil. E essa postura de xerifão e tal, assim, que nos Estados Unidos deve até ter um peso muito grande, teria, grosso modo, também, mais ou menos como é aqui nos estados da região Nordeste, que isso já foi muito maior, teve muito mais peso do que agora, né, nos dias atuais. Mas a gente ainda tem aqui um que ele tem que ser meio brabo, tem que ser meio brabo, homem, mulher, enfim, independente do candidato, tem que ser meio brabo, assim, tem que ter uma postura meio caba-valente, né, enfim. Talvez aí ó, seja o mais parecido, assim. Deve ter esse peso, né? E tanto deve ter esse peso porque as notícias que chegam é de que os democratas avaliam trocar de candidato por conta da postura do Joe Biden nesse primeiro debate. Ainda tem muito debate, né? Então, assim, eles estão avaliando tudo. E é sempre bom lembrar que nos Estados Unidos, essencialmente, a política é muito baseada em pesquisas. Então, os caras fazem pesquisa para literalmente tudo. Tudo. O estadunidense, inclusive, ele é meio viciado em pesquisas, em toda a ordem. E na política não seria diferente. Né? De todo modo, o trato que a mídia faz da avaliação do debate lá nos Estados Unidos faz parecer que esse mesmo modelo avaliativo vale para o Brasil, mas não vale. Vamos tirar o exemplo de 2018, dos debates de 2018. Bolsonaro, primeiro que Bolsonaro só participou do primeiro debate realizado nas eleições de 2018. Eu estou falando de primeiro turno. No segundo turno, inclusive, ele não foi nenhum. Primeiro turno. Ele só foi o primeiro que foi realizado pela TV Bandeirantes. TV Bandeirantes que sempre faz os primeiros debates das eleições presidenciais na televisão. Já em 2022 foi diferente. Em 2018, Bolsonaro não concluiu no debate que ele participou nenhum pensamento. Ele não conseguiu concluir nenhum pensamento, tal qual dizem que Joe Biden fez agora, nesse debate, na véspera de eu gravar esse vídeo contra o Donald Trump. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que esse peso todo aí não é definidor assim. Né? Já em 2022, como eu disse, o Bolsonaro já foi diferente, já participou de mais debates, já concluiu mais os pensamentos dele, enfim, o que ele estava pensando, querendo dizer, enfim. Tem vários exemplos. Por exemplo, sobre o peso dos debates nas disputas eleitorais e a postura que as pessoas, que os candidatos devem ter nos debates, o peso que isso tem ou deixa de ter. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, em 1994, primeiro ano que ele foi eleito, só participou do primeiro debate realizado pela TV Bandeirantes. Em 1998, ele não foi a nenhum debate. Fernando Henrique Cardoso venceu essas duas eleições em primeiro turno. Já o Lula, na sua reeleição em 2006, só foi aos debates de segundo turno. Já a Dilma foi a todos os debates das eleições de 2010 e 2014. Tá entendendo? Então, o peso depende da conjuntura, depende do momento político. Não é assim, se não for, perdeu, se for mal, perdeu. Por quê? O que é que define o que é que foi mal, se o candidato foi mal, se o candidato foi bem no debate? É essa a reflexão que eu quero trazer. Assim, né? Quem ganha e quem perde um debate eleitoral. Um debate eleitoral não é um jogo de futebol, de basquete, que você tem um placar lá dizendo que venceu o jogo. Ganha o debate eleitoral aquele que diz e se porta da forma que você, eleitor, eleitora, deseja. Se você quer alguém que só se comporte dando chute nos peitos, só estocada nos adversários, aquele candidato ou candidata que fizer isso, vai vencer o debate para você. Se você quiser alguém que seja extremamente propositivo, somente quase um professorzinho, já senhorzinho explicando metodologicamente cada questão. Quem fizer isso vai vencer o debate.
Se você quer alguém que coloque o setor privado num pedestal, o candidato que fizer isso vai vencer a eleição para você. Se você quer alguém que defenda minorias, por exemplo, os candidatos que fizerem isso vencerão os debates para você. Se você quer um pouco de cada, aquele que mesclar um pouco de cada, vai vencer o debate para você. E sempre se lembre, os candidatos fazem tudo baseados em pesquisa, inclusive no Brasil, ao menos as campanhas verdadeiramente profissionais. Até a cor do terno, da gravata, se vai estar de terno, se vai estar de gravata, corte de cabelo, barba por fazer, ou barba bem feita, ou barba grande, barba parada, tudo, absolutamente tudo é baseado em pesquisa. As candidaturas profissionais, mesmo no Brasil, fazem assim. Então, nada que está ali é por acaso. E não adianta a gente ficar, a imprensa, ou rede social, enfim, ficar repetindo que A ou B venceu o debate. Porque esse efeito de rede social, etc., funciona muito dentro de bolhas. Essencialmente dentro de bolhas. Mesmo de televisão, dentro de bolhas. Primeiro que, falando de Brasil, por isso que não dá para comparar, e aí eu nem sei como é o comportamento médio do eleitorado nos Estados Unidos, enfim, em relação a isso, mas no Brasil há uma minoria do eleitorado que assiste ao debate. Primeiro, pelo horário que eles são realizados. Segundo, porque a maioria das pessoas precisa trabalhar, né? Assim, segundo, correlacionado com o horário, né? As pessoas precisam trabalhar, então não vai ficar até 1 hora da manhã assistindo um debate na televisão, que muitas vezes é fadonho, é chato pelos formatos que os debates possuem na televisão brasileira. Então os caras não assistem debate. O que acontece é um monte de corte para a rede social. E aí vai para a rede social, vai para a bolha. Ponto final. Então não adianta você ficar repetindo. Esse efeito manada de percepção de vencedor, ele é restrito às bolhas das redes sociais. Não adianta. E esse é um grande mal, essencialmente, da classe média brasileira. Achar que o seu universo, o mundo que o cerca, o seu círculo de pessoas, de conversas, de debate e tal, representam o todo. Ou uma parcela maior do todo do que ela realmente é. Isso é um problema crasso. Isso é um problema crasso da classe média. E é fundamentalmente a classe média que acompanha os debates eleitorais. E aposto que, inclusive, lá na terra do tio Sam, as redes sociais elas têm um peso relativo, né? Nem todo mundo acessa o que você acessa, pelo tempo que você acessa e compreende as coisas da forma que você compreende aquilo que você acessa nas redes sociais. Então é por isso que não dá para tirar você, eu, pelo todo. Não dá para tirar. Dito isso, o melhor exercício para você tentar entender o todo é buscar enxergar, entender o mundo à sua volta de uma maneira diferente de como você enxerga a realidade. É tentar você fazer o exercício de tentar compreender as coisas como não sendo você, com os valores que você tem, com o histórico, com o acúmulo de conhecimento formal ou informal, enfim, com o seu histórico de vida. Você tentar não entender o mundo sobre outra perspectiva, sobre outros olhos. E aí, do ponto de vista da sociedade, sempre valerá a percepção média, ou a média das percepções sobre os fatos políticos, etc., inclusive de debates eleitorais, da campanha eleitoral. Mas o que a mídia faz com as eleições estadunidenses é a imposição de um modelo avaliativo, inclusive de disputa eleitoral, que não é nosso. Quer ver um outro exemplo? Vejam só quando sai a apuração dos votos aqui eleitorais, né, das eleições presidenciais no Brasil. Sempre se faz questão de fazer uma diferenciação por estados e essencialmente por regiões brasileiras. Nos Estados Unidos, o voto não é direto. Então, vale essa lógica da divisão por estados, porque cada estado vai eleger um conjunto de delegados para escolher o presidente da República. Tem estados que, se um candidato vencer por um voto, leva todos os delegados. Em outros estados, a escolha de delegados é proporcional, mas lá vale esse critério por estado. No Brasil, não vale. Veja, Lula venceu na região Nordeste. E muita gente atribui que Lula foi eleito pela região Nordeste. Mas se não fosse a votação que Bolsonaro teve por essas bandas aqui na região Nordeste,
a diferença do Lula teria sido muito maior em relação ao Bolsonaro, e não só lá 2% dos votos. Estão entendendo? Se o Lula, que perdeu em São Paulo, mas se o Lula não tivesse tido a votação que teve no estado de São Paulo, Bolsonaro teria sido eleito presidente da República em 2022. Estão entendendo a lógica, o raciocínio? Então essa coisa de divisão por estado no Brasil não vale, porque no Brasil a eleição é direta. Então vale o voto no todo. Vale o voto sempre no todo. De todo modo, para não dizer que não falei da disputa essencialmente na terra do Tio Sam, a disputa lá no Tio Sam nós temos o ruim e o muito pior. Historicamente, os democratas são melhores em política interna e bem piores na política externa, são mais belicistas, mais intervencionistas. Com os republicanos ocorre o oposto, eles são muito ruins na política interna e são mais pragmáticos, ponderados na política externa. Por isso, entenda, não estou dizendo que os republicanos são pacifistas do lado que valha. Todo presidente dos Estados Unidos é o senhor da guerra, ponto final. Mas no caso atual, temos o Donald Trump, cuja vitória terá um efeito simbólico importante para a extrema-direita no planeta Terra. Mas não vai afetar diretamente a nossa conjuntura política no Brasil, como rezam todos os dias os bolsonaristas, né, os biruliros aí. Vai ter um efeito mobilizador, os caras vão se empolgar, o Trump ganhou, agora é o mito no Brasil, tá, mas é isso, um efeito mobilizador. Tem a sua importância, não deve ser desprezado, mas nada mais que isso. O Trump é um empresário e só pensa a vida como tal, pensa somente as coisas como ganhar dinheiro, e ele não vai romper com o Brasil, não vai romper relações políticas e comerciais com o Brasil, porque isso significa prejuízo. Até porque se romper com o Brasil, aí a China vem de uma vez para cá mesmo. A China já tem uma boa fatia das relações comerciais brasileiras, assim como tem com os Estados Unidos também. Então, não vai fazer isso. Isso é besteira, isso é balela. Mas é isso. E esse elemento, por que eu estou falando isso? Porque esse elemento serve, inclusive, também, entre outros tantos, meio que de paradigma para a mídia comercial justificar sua cobertura xelelenta sobre as eleições nos Estados Unidos. Um fato concreto é, se nos deixarmos modelar pela mídia e passarmos a entender a política nacional como se fosse a política dos Estados Unidos, tomaremos mais bolas nas costas. É exatamente isso que essa galera quer.